Neemias capítulo 1, que diz: Palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesse os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos, debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei meu pleito. Nesta época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Capítulo 2, do 11 ao 20. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até Rataim, fonte do crocodilo, e até Char, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para que o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém,
para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. E cheios de ânimos, fortaleceram suas mãos para a realização deste bom projeto. No entanto, quando Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estás tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Eu li um pouquinho mais para você entender um pouco o contexto da vida de Neemias, da missão que Neemias recebeu, daquilo que ardeu no seu coração. O livro de Neemias, ele é um manual para a gente. Apesar de já ter muitos e muitos anos atrás que ele foi escrito, ele é um manual que trata a restauração da vida, na família, na política, na igreja e na sociedade. É um manual de liderança que envolve pastores, líderes, até mesmo a sua liderança em casa. Então é um manual que nos ajuda muito. E aí a gente aprende muito com este livro também a planejar o nosso trabalho, a organizar o nosso tempo, as nossas finanças, os recursos, motivar outras pessoas e avaliar os resultados. Neemias, ele vivia na Pérsia e ele era copeiro do rei. Ele vivia na corte do rei. Seu nome significa Yahvé, consolo. E nele, em Neemias, haveria consolação para o novo Israel. O Senhor levantou Neemias naqueles dias para restaurar os muros de Jerusalém. O povo de Israel, ele pecava muito na questão de idolatria. Ele pecava muito, desde sempre. Desde que saíram da terra do Egito, foram resgatados, foram libertados por Moisés, eles chegaram no deserto e lá eles construíram um altar de adoração para um Deus falso. Eles sempre caíam no pecado a idolatria era a principal queda do povo de Israel. Eles viviam pecando na idolatria. E sempre que eles voltavam as costas para Deus, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Mas ele deixou uma promessa para Moisés. E ele disse que se o povo se voltasse para ele novamente, se houvesse arrependimento, o Senhor, por mais que eles estivessem espalhados no mundo, o Senhor os reuniria novamente, os resgataria e salvaria eles. Em Neemias, ele faz essa oração. Ele lembra o Senhor. Ele diz: Senhor, lembra o que o Senhor falou para Moisés? Que o Senhor os resgataria. Então foi essa a oração de Neemias. E com a morte do rei Salomão, o reino foi dividido ao sul e ao norte. E tanto o sul quanto o norte se distanciaram de Deus, se desviaram de Deus. Por isso que o Senhor os entregou nas mãos de seus inimigos. E eles foram levados para o cativeiro de Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos. Só que depois de algum tempo, Babilônia caiu. Pela sua própria soberba, pelo seu próprio orgulho, esse império que era tão grande, caiu. E quem assumiu foi o Império Medo-Persa, que se levantou naquela época e dominou o mundo. Então, quando isso aconteceu, eles libertaram o povo de Israel.
foi determinada a volta do povo de Israel para a sua terra. Porém, muitos não quiseram sair de Babilônia. Alguns porque tinham nascido lá e já estavam familiarizados com Babilônia, e outros eram velhos demais e não queriam viajar. Então alguns ainda ficaram em Babilônia, mas a grande maioria voltou para Jerusalém. Os que voltaram para Jerusalém, eles tiveram que enfrentar uma proposta dos samaritanos, que estariam dispostos a ajudar o povo de Israel a reconstruir a cidade. Tanto as muralhas quanto as portas, que estavam tudo destruído. Só que, obviamente, eles recusaram. Não era uma questão de racismo. A questão aqui, a rejeição foi motivada por sentimento religioso. Então, não era uma questão de racismo. Era uma questão de fidelidade doutrinária. Os samaritanos, eles não haviam sido fiéis nas leis de Moisés. Eles não continuaram, eles não eram obedientes, fiéis às leis de Moisés. E os judeus não, os judeus eles levavam à risca as leis de Moisés. Eles seguiam as leis ao pé da letra. Então, eles sabiam que a intenção dos samaritanos não era boa, porque eles queriam essa chance para se aproximar do povo de Israel e acabar com eles. Havia uma rixa muito grande. Houve uma grande briga por causa dessa situação, porque os samaritanos queriam ajudar e os judeus não queriam ajudas. Então o rei mandou finalizar a obra. A obra estava parada e já fazia algum tempo e não tinha ordem para recomeçar. Por conta disso, a reconstrução foi paralisada. A cidade de Jerusalém ficou totalmente despovoada. Ninguém ficou lá. O povo voltou para Jerusalém, mas a restauração ainda não havia acontecido por causa dessa rixa, e então o rei ordenou que parassem, que não mais desse seguimento à reconstrução de Jerusalém. Foi então que Neemias recebeu a visita de Hanani, como a gente leu na Bíblia. A partir dessa visita providencial, porque eu acredito que foi Deus que guiou esse homem até Neemias, porque Deus estava levantando aquele homem naquela geração, naquele tempo, para se posicionar e reconstruir aquilo que o inimigo tinha destruído. Então, a partir dessa visita providencial, se abriu um novo horizonte na vida de Neemias. E ele começou a sentir no seu coração, sentir no seu espírito o que ele devia fazer. Aquele foi o kairós de Deus, o tempo da oportunidade. E Neemias aproveitou essa oportunidade, ele agarrou essa oportunidade de reconstruir a cidade dos seus pais. Ele era patriota, ele se compadeceu. A cidade, ela estava destruída, as muralhas de proteção tinham sido derrubadas, estava em miséria. Eles ficaram vítimas fáceis de qualquer inimigo, porque não havia proteção nenhuma. O povo era pobre e miserável. Eles viviam em estado de aflição. Era um povo aflito, judiado. Era um povo miserável mesmo. Porque tudo tinha sido destruído. A cidade estava em ruínas. Como nós lemos, Neemias não conseguiu nem passar com o animal que ele estava montado, porque não tinha como. Então, para você ver que a situação de Jerusalém estava terrível, em calamidade. E Neemias tinha conforto no palácio. Neemias tinha uma vida boa, talvez um bom salário, ele era de confiança do rei. Mas ele não hesitou, ele não ignorou aquilo que ele ouviu de Hanani. Ele se compadeceu porque eram o seu povo, eram seus irmãos. Então, quando ele ouviu essas palavras de Hanani, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou profundamente. Ele chorou muito. Neemias orou a Deus e ele apelou por socorro. Ele disse: socorro, Senhor. Nos socorre. E eu sei, ele puxou para si a responsabilidade. Ele disse: eu sei que nós temos falhado muito contra o Senhor. Eu sei que nós temos pecado. Eu sei que a gente não merece.
Eu sei que a gente falhou muito, que a gente te envergonhou, que a gente te desonrou, nós não glorificamos o teu nome, nós pecamos contra o Senhor. Ele assumiu para si a responsabilidade. E ele lamenta diante do Senhor, chorando e clamando ao Senhor por misericórdia, que Deus se lembrasse da promessa que ele fez para Moisés, que se o povo se arrependesse e voltasse para ele, e prometesse ser obediente, o Senhor os resgataria novamente. Então Neemias ora, chora, lamenta diante do Senhor e pede por misericórdia. E no capítulo 2, então nós lemos que ele foi liberado pelo rei para ir até lá e reconstruir a cidade. E ainda concedeu cartas de autorização. Não foi uma viagem fácil. Não foi uma viagem tranquila. Ele escolheu o caminho mais perto. E então foi o caminho mais perigoso. Era mais perto, mais perigoso. Neemias teve que passar por florestas desconhecidas. Mas o Senhor estava com ele e ele conseguiu chegar até Jerusalém. Ele conseguiu, e aquelas cartas de autorização do rei ajudaram ele a chegar. E quando ele chegou em Jerusalém, como a gente leu, ele descansou e olhou e analisou a cidade por 3 dias. Só então, depois que ele foi calcular em secreto, ele não contou para ninguém. Ele calculou em secreto o dano causado à cidade e às muralhas. Depois de descansar, Neemias se levantou e começou a calcular o dano que Jerusalém tinha sofrido. E pode ter certeza que o dano era muito alto. E aí só mais tarde Neemias disse: vinde, pois, e edificamos a muralha de Jerusalém. E algumas pessoas zombaram de Neemias, ridicularizaram Neemias. O que tu pensa que você está fazendo, está querendo fazer? Você acha que vai dar certo? Você acha que você vai conseguir reconstruir tudo? Isso dá muito trabalho, isso leva muitos anos. Isso é muito difícil, talvez é impossível. As pessoas zombavam dele. As pessoas riam de Neemias quando souberam que ele tinha um plano para reconstruir a cidade de Jerusalém. Talvez você aqui nessa noite está tentando se reerguer novamente. Talvez alguma área da sua vida que está em ruínas. Talvez você quer fazer tudo do jeito certo dessa vez. Talvez você tenha errado muito como pai, como mãe, como filho. Talvez o diabo se aproveitou e destruiu algumas coisas dentro de você. E você olha para você e veja algumas ruínas. E você está tentando juntar os pedaços e se reerguer novamente. Você está tentando se levantar. Apesar das suas vergonhas, você está tentando se reerguer. E gente não falta para zombar, para rir, para não acreditar. Muitas pessoas talvez não vão te apoiar. Talvez elas estão desacreditadas de você. Já errou tantas vezes, já falhou tantas vezes, já caiu tantas vezes que eu nem acredito mais. Não vai dar certo, é perca de tempo. Talvez você tenha passado por isso, mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa: o Deus da restauração, o Deus da restauração está com você. O Deus que restaura, Ele é capaz de restaurar. Ele é capaz de juntar todos os seus caquinhos. Ele é capaz de juntar tudo aquilo que está destruído, tudo bagunçado, e reconstruir e restituir tudo aquilo que você perdeu. Esse é o nosso Deus. É o Deus de restauração. E Ele está com você. Neemias tinha o apoio do rei da Pérsia e do rei dos céus. E eu quero dizer para você que você pode até ter pastores que estão intercedendo pela sua vida, líderes que estão sobre você, que estão te apoiando, te ajudando, te aconselhando na sala de aconselhamentos. Mas eu quero dizer para você que o Deus dos céus, o Rei dos céus, a pessoa mais importante,
está com você para te ajudar a se reerguer, a se levantar novamente, a ter honra novamente no lugar da vergonha. Amém? Neemias disse: vinde, pois, edificamos. Sabe, muitas vezes dizer e fazer são duas coisas diferentes. Porque muitos estão prontos para dizer: levantamo-nos e edificamos, os quais estão sentados e não estão fazendo coisa alguma. Igual aquele filho que disse para o pai: eu vou, e não foi. Não foi o caso de Neemias. Neemias, ele e todos os outros colaboradores, eles se levantaram. Eles se posicionaram naqueles dias, naquela nação, e eles começaram a edificar o muro. Que nunca deixemos para amanhã a boa obra que nós podemos fazer hoje. Se você tem a chance de fazer a boa obra hoje, comece hoje. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está falando para você fazer hoje. Porque o Senhor, Ele quer te restaurar hoje. O Senhor quer restaurar o seu casamento hoje, não é amanhã. O Senhor quer restaurar a sua vida hoje. O Senhor quer restaurar o seu relacionamento, talvez que você não tem mais com seus filhos, hoje. Não é amanhã, é hoje. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode se posicionar hoje. Hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de restauração. Você crê? Amém? Porém, após eles começarem a reconstrução, eles começaram a sofrer grandes oposições, grandes intrigas, rixas, enfim, ameaças. Quando eles começaram a reconstruir, começaram a se levantarem contra eles, os seus inimigos. Seus inimigos se indignaram quando souberam que os muros estavam sendo reerguidos. Eles ficaram irritados com isso. Sabe por quê? Porque enquanto Jerusalém estava sem proteção, enquanto Jerusalém estava com os muros caídos, as portas derrubadas, estava em ruínas, eles podiam vir e consumi-la, eles podiam se tornar senhores dela, eles entravam e saíam quando bem entendiam, eles faziam como um ditado diz, gato sapato de Jerusalém. Eles faziam o que queriam, Jerusalém estava exposta, eles entravam e saíam quando bem entendiam. Então eles se irritaram porque os muros iriam ser reconstruídos. E por que eles se irritaram? Porém, por quê? Porque se caso a muralha de Jerusalém fosse reerguida novamente, Jerusalém haveria proteção. E além de Jerusalém estar protegida deles, Jerusalém também seria uma ameaça para eles. Eles se sentiriam ameaçados por Jerusalém. Jerusalém era temida. Antes de ser destruída, Jerusalém era temida, era protegida. Mas por causa do povo de Israel, por causa da ida ao cativeiro, a cidade foi destruída e ficou daquela maneira. Então eles temiam que se Jerusalém fosse novamente murada, ela seria uma cidade forte, fortalecida, guardada, protegida. E isso atrapalharia os seus planos. A força e a segurança da sua casa, a força e a segurança da igreja, é a desgraça e aborrecimento dos seus inimigos. O diabo, ele se aborrece quando você está protegido. Tudo que ele quer é que você esteja desprotegido, vulnerável. Porque ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer o que ele bem entender na sua vida. Não deixe que o diabo se aproveite de você. Não deixe que o diabo se aproveite da sua família, dos seus filhos. Não deixe nenhuma porta aberta, não deixe nenhuma brecha. Feche tudo. Não deixe que o diabo escravize o seu lar. Não deixe que o diabo entre e saia quando bem entender.
Não deixe que ele consuma e se torne o Senhor da sua família. Não permita isso. Não permita que a sua família continue sendo vulnerável, presa fácil. Ei, homens, pais de família, eu chamo aqui para a sua responsabilidade como sacerdote que Deus te fez. Se você ainda não aprendeu, o Senhor está aqui para te ensinar o que é ser sacerdote. Ei, eu chamo para você essa responsabilidade. Você é responsável pela sua casa. O Senhor, Ele não vai cobrar da sua esposa, Ele vai cobrar de você. Você é responsável por proteger, por dar direção e por prover. Você tem feito essas 3 coisas? A sua família se sente protegida por você? A sua casa é protegida por você? Você tem oferecido isso para a sua família? A sua esposa é segura com você? Os seus filhos se sentem seguros com você? E nessa noite, eu chamo para você essa responsabilidade. De ser o sacerdote que Deus te fez para ser dentro da sua casa. Muitas mulheres estão ocupando esses lugares porque os homens não estão se posicionando. E eu quero dizer aqui para você, mulher, sai do lugar dele. Sai do lugar dele e deixa ele assumir aquilo que Deus deu para ele. Você não foi chamada para ser sacerdote. Você foi chamada para ser auxiliadora, edificadora do seu lar. E é uma função muito importante, porque assim como o Espírito Santo edifica a igreja, nós mulheres edificamos a nossa casa. Só porque cada um precisa assumir o seu lugar. Não tome o lugar do seu marido. Deixe ele assumir aquilo que Deus determinou que ele fosse. Ele é o sacerdote. E ele não está ali para mandar e para ser machista. Não, ele está ali para te proteger. Proteger o teu filho, teus filhos, a tua casa. Ele está ali para morrer, se preciso for, como Cristo morreu pela igreja. O homem foi chamado a morrer para si mesmo, para os seus achismos, para as suas vontades. Morrer para si, para o seu orgulho, para que a sua família viva. Amém? E olha que eu nem estou no culto de homens. Me convide. Quem aí vai ser o corajoso de me convidar para o culto de homens? Para me pregar para vocês? Ninguém, né? Está amarrado, diz assim. Amém? Assuma o seu lugar. Se posicione como pai, como marido, como homem de Deus dentro da sua casa. Não empurre para sua esposa a sua responsabilidade. Eu não ia falar isso, irmãos, é o Espírito Santo. Não empurre a responsabilidade que é para você. Assuma, seja homem. Diz, deixa comigo, Senhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou proteger a minha casa, eu vou proteger a minha esposa, eu vou proteger os meus filhos. Eu vou dar direção porque eu vou para o quarto de oração, eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos. E eu vou dar direção para a minha casa, porque eu sou um homem de Deus e é esse o meu lugar. Hoje é dia de reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Então nessa noite se alinhe com Jesus. Se alinhe com Jesus, se levante e comece a edificar a sua vida, comece a edificar a sua casa. Comece a reconstruir aquilo que talvez o inimigo destruiu, que você permitiu que ele entrasse e destruísse. 2 verdades se destacam na vida de Neemias. E a primeira é que os problemas do seu povo fizeram Neemias chorar. E eu pergunto para você nessa noite, como igreja, quanto tempo faz que você não chora quando ouve as necessidades das pessoas? Quanto tempo faz que você não deixa correr lágrimas nos seus olhos quando você ouve os dramas que as pessoas têm vivido? Quanto tempo faz que você não chora quando toma conhecimento das necessidades dos outros?
E hoje de manhã eu ainda falava, você chora, você ora a Deus pelas nossas famílias do Ponte? Você se compadece pelas necessidades dos nossos irmãos? Ou você pensa assim, eu estou numa igreja, né? Tem um som bom, tem uma palavra boa, tem louvor bom, tá tudo bem, minha casa tá bem, minha geladeira tá cheinha. Até olha os projetos aqui no telão e acha bonitinho. Mas você tem orado por eles? Você tem chorado por eles? Você tem clamado ao Senhor por eles? Para que o Senhor mude a realidade deles? Você tem ajudado, você tem colaborado, você tem pegado para si a responsabilidade? E eu quero dizer aqui que não é minha e nem do pastor Joaber, dos pastores, é nossa. A igreja foi chamada para isso. Não foi para ficar dentro de 4 paredes, isolada do mundo. Não! Nós fomos chamados por Deus, nós fomos colocados aqui como agentes transformadores. Nós somos agentes transformadores aqui. Nós somos colocados nesse plano terreno para erguer uma bandeira aqui do reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O que nós temos feito como igreja? Os espaços que tem no mundo é porque a igreja não está preenchendo. Os espaços vazios que estão aí é porque a igreja, e não é a Amor e Graça, é a igreja de Jesus, aquela que um dia ele vai voltar para levar com ele, a igreja. Ei, eu chamo a atenção da igreja nessa noite. Nós temos ocupado os espaços vazios lá fora. Nós temos feito a nossa parte como igreja. Você está sendo um agente transformador na sua cidade, no seu trabalho? Aonde você vai, você está sendo um agente transformador? Você está fazendo a diferença? Antes de Deus fazer alguma coisa, Ele precisa amolecer o nosso coração. O Senhor, Ele não usa coração orgulhoso. Ele não usa coração rancoroso. Ele não usa coração duro. Só gente quebrantada é usada plenamente por Ele. Ele só usa os quebrantados e humildes de coração. Neemias chorou. Jesus chorou. Neemias chorou não somente porque a cidade dos seus pais estava em ruínas, ou porque era lá que o templo de Deus estava e que era louvado, mas porque o Deus de seus pais estava sendo escarnecido pelos seus inimigos. Deus estava sendo ridicularizado por eles, e eles diziam: Deus não consegue dar vitória ao povo, Ele é incapaz. Eles estavam zombando de Deus. E eles diziam: nossos ídolos são mais poderosos do que o Deus de Israel. Deus estava sendo escarnecido, zombado pelos seus inimigos. E Neemias se preocupava com a glória de Deus. Ei, eu quero te perguntar aqui nessa noite: você tem se preocupado com a glória de Deus? Você tem defendido a honra, o caráter de Deus perante as pessoas, perante a sociedade? Você tem levantado uma bandeira do reino de Deus aqui e tem glorificado o nome dEle? Ei, eu quero te perguntar: a sua vida tem glorificado a Deus? Os seus filhos têm glorificado a Deus? A sua casa tem glorificado a Deus? O seu trabalho tem glorificado a Deus? Tudo o que você está fazendo está sendo glorificado o nome do Senhor? Neemias se preocupava com a glória de Deus. Deus levantou Neemias naquele tempo, naqueles dias, para erguer novamente a bandeira do reino de Deus em Jerusalém e dizer: ei, Jerusalém, tem um Deus que está acima de todo ídolo, o único Deus, o verdadeiro Deus, e vocês verão o que Ele vai fazer. Neemias levantou uma bandeira do reino de Deus.
e o nome do Senhor voltaria a ser glorificado em Jerusalém. O que nós temos feito tem glorificado o nome do Senhor? Temos glorificado a Deus com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com as nossas condutas? Temos chorado pela violência, como Jesus chorou por nós? Nós temos chorado pela violência, da injustiça, da pobreza que tem assolado tantas pessoas? Nós temos nos compadecido? Temos chorado pelos dramas do povo de Deus, como Neemias chorou? A segunda verdade que eu vejo na vida de Neemias é que os problemas do seu povo levaram Neemias a um profundo lamento. Ele não só chorou, lamentou, mas ele também jejuou e orou. Ele orou e agiu, porque ação sem oração é presunção. Não adianta você agir sem orar. Você precisa orar e agir. E também ficar só no campo da oração e não fazer nada. Aqui o negócio é ora e age. Não age antes de orar. Ora e depois age. Ação, oração e ação. E foi isso que ele fez. Ele orou e agiu. E quando eles estavam reconstruindo os muros, eles sofreram ameaças. Neemias teve que pôr guardas de vigilância e deu espadas e lanças aos homens. Neemias teve que armar aqueles homens que estavam reconstruindo os muros. Além de eles protegerem as muralhas, eles também teriam que proteger a sua família. As mulheres, os filhos estavam também correndo risco de morte. Eles estavam sendo ameaçados. Era como se eles trabalhassem com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. Enquanto com uma mão eles construíam, com a outra eles estavam preparados para guerrear contra os inimigos. Tem batalhas, irmãos, que nós travamos na nossa vida. Tem guerras que nós travamos na nossa vida. E para a gente vencer, para a gente derrotar o inimigo, para a gente vencer na vida, nós precisamos da espada na mão, enquanto com a outra a gente trabalha. E eu não estou falando de uma espada física, mas de uma espada espiritual, que é a palavra de Deus. Tem uma canção que diz, né, que da sua boca sai uma espada. Por quê? É a palavra de Deus, é a espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Então tem batalhas que para você vencer, você precisa estar armado até os dentes. Você precisa estar armado com a espada, e enquanto com a outra mão você trabalha. Ei, é isso aqui que vai te armar. É isso aqui que vai te fazer vencer. Que vai proteger a sua casa, a sua vida. É a palavra de Deus. Você muitas vezes vai se sentir ameaçado, talvez quando estiver tentando se reerguer, reconstruir, juntar os caquinhos. O inimigo, ele vai tentar te coagir. Ele vai te lançar setas, dardos inflamados na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que é impossível, que você não vai ser alguém, que você não vai ser ninguém, que você não vai sair dessa vergonha, como o povo de Israel estava em estado de vergonha. Talvez o diabo, ele vai tentar te coagir, porque ele não quer que você tenha proteção. Ele não quer que você reconstrua o muro da proteção. Antes ele entrava e saía, era um terreno que ele dominava. Ele fazia o que queria com você. Por isso que ele se sente ameaçado. Porque você está buscando, você está orando, você tem se entregado a Jesus, você está lendo a Bíblia, você está sendo fortalecido, e isso ameaça o diabo. Porque ele não quer que você tenha proteção nenhuma.
Agora ele está sendo ameaçado em perder o que ele controlava, você. Reconstrua, se fortaleça com Jesus, que o inimigo não vai mais te controlar. É só desta forma, para ele não controlar mais as suas emoções, não controlar mais a sua alma, não controlar mais os teus desejos carnais. É só dessa forma. É ficando firme com Jesus. É erguendo um altar de adoração dentro da sua casa. É honrando o nome do Senhor dentro da sua casa. É dizendo assim, ó: ei, Satanás, aqui na minha casa não. Tu não domina mais nada aqui. Quem domina aqui é o Espírito Santo de Deus. A minha casa é governada pelo Espírito Santo de Deus. Tu não tem mais terreno aqui. Ei, essa casa pertence ao Senhor. Minha esposa, meu esposo pertence ao Senhor. Minha família, os meus filhos, o meu trabalho pertencem ao Senhor. Erga um altar de adoração dentro da sua casa. Estabeleça um altar no meio da sua casa, para que o Senhor seja honrado, exaltado dentro do seu lar. E o diabo, ele não vai ter mais espaço. O diabo, ele não vai mais te controlar os teus filhos, controlar a tua língua como ele controlava antes. O diabo não vai mais controlar as tuas emoções. Você não vai mais ser depressivo ou ansioso. O diabo não vai mais controlar você. Os tempos que eles viviam eram difíceis, porque havia muita escassez de trigo. E também o tributo era muito alto. O tributo era altíssimo. Eles sofriam esse abuso. Além de Jerusalém, além de ajudarem a reconstrução do templo, das muralhas, das portas, muitos trabalhadores, eles tinham que lidar com essas dificuldades. Eles tinham que lidar com essa realidade e talvez até passaram fome, porque o trigo era muito escasso naquela época. Eles viviam muito pobres na Babilônia e mal apenas conseguiram fazer suas casas de moradias quando voltaram para Jerusalém. Os tempos estavam muito difíceis. Ainda lidavam também com pessoas duras de coração que emprestavam dinheiro para eles, mas abusavam nos juros. Os juros eram altíssimos. Tem uma enciclopédia que eu pesquisei que diz que eles cobravam 12% acima. Em cima do que eles haviam emprestado. Eles tiravam proveito deles. O povo estava sendo judiado, massacrado. Porém, eles continuavam firmes na reconstrução. Nada parava eles. Eles queimaram por aquilo. Eles queimaram. Vamos reconstruir. Vamos, edificamos novamente Jerusalém. Os inimigos de Neemias e do projeto de construção nunca desistiram. Como Neemias também nunca desistiu. Ei, por uma boa causa a pessoa nunca deve desistir. Nunca desista. Nunca desista. Pastora, mas eu caí de novo. Levanta. Mas eu errei tanto, eu sou tão pecador. Levanta de novo. Se ergue em nome de Jesus. Porque há um Deus, você serve um Deus de segundas chances. Olha quantas chances Ele deu para o povo de Israel. Povo ingrato, idólatra, desobedientes. Mas quando eles se arrependiam, Deus reerguia eles. E eles eram muito prósperos. E eu quero dizer para você: ei, não importa a vergonha, não importa a decepção, não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você fracassou como homem, como mulher, como filho. Não importa, eu quero dizer para você: não desista, se levante novamente. Se reconstrua novamente. Não desista, porque é isso que o inimigo quer, que você desista. Ele não está aqui para brincadeira. Sempre é cedo demais para desistir. Não desista. Tem pessoas que na primeira tentativa do diabo, na primeira tentação, na primeira seta, já desistem.
Ai, eu não quero mais, eu não consigo mais, não vai dar certo mesmo. Você quer acreditar na mentira do diabo ou você quer dar ouvido às verdades de Deus? Eu estou dizendo que a verdade de Deus é possível sim. E o Deus da reconstrução, o Deus que reconstitui, restitui, Ele está aqui. E Ele está com você. E Ele é o mais interessado na sua restauração. Ele é o mais interessado na sua família. Não desista. A reconstrução, ela pode ser árdua, pode ser difícil, pode ser dolorida. Porque começar é tão fácil, mas recomeçar é difícil. Porque começar você está a todo vapor, é começo, é novo, é algo diferente. Mas depois que você cai, que você se quebra, se machuca, recomeçar novamente é difícil. Você tem que lidar com tantas coisas. Recomeçar é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não. É difícil sim. Mas não é impossível, não. Não é impossível. E a pessoa que mais importa, a pessoa mais importante, ela está com você, que é o Senhor, o Deus da restituição, o Deus da restauração, o Deus da reconstrução, o Deus da segunda chance. Não importa se as pessoas não estão te apoiando, se você não tem mais crédito, a sua família não acredita mais. Ei, olha só, quando eu e o meu esposo, a gente começou a namorar, a família dele vinha e dizia assim para minha mãe, dava conselho: Eliane, tu é louca, tu vai deixar o Joaber casar com a tua filha? Por favor, não acredita nele, ele é um mentiroso. As pessoas não acreditavam mais nele, nem as tias, tios, ninguém acreditava nele. Ninguém dava R$1 por ele. Todo quebrado, sem moral, sem crédito nenhum. Mas o Senhor acreditou nele. O Senhor acreditou nele. E hoje você está aqui sentado numa igreja que Ele é o teu pastor. Então eu estou dizendo para você, se pessoas não acreditam mais em você, você está descreditado. Ninguém mais acredita, ninguém te dá nem R$1, você não tem valor nenhum. Eu quero dizer para você que o Senhor te dava todo o valor. Que o Senhor acredita em você. Sabe, você é o projeto de Deus. E Ele assinou embaixo. O arquiteto assinou embaixo. Você é o projeto perfeito de Deus. E Ele assinou. Deus, o pai do Rafael. Deus, o pai da Adriana. Deus, o pai do Fernando. Eu assino embaixo. Eu acredito. Eu dou valor para eles. O Senhor é o maior arquiteto. E Ele assinou embaixo. Ele acredita em você. Ele acredita. Amém? Ei, Pai, levante um altar dentro da sua casa. Levante um altar como um bom sacerdote. Traga proteção novamente para sua família, para sua esposa. Se posicione nessa noite. Se posicione, se levante como um homem de Deus dentro da sua casa. Se você não tem orado mais, comece a orar novamente. Se você não tem mais jejuado, por favor, comece a jejuar de novo. Se você não tem mais o hábito de ler a Bíblia, por favor, comece de novo. Sabe, o importante não é como você começou, o importante é como você vai terminar. Não importa se você começou todo errado, todo quebrado, todo fracassado. Importa como você vai terminar. Importa o legado que você vai deixar, talvez o dia que você partir. Importa isso. Importa o seu caráter. O exemplo que você vai deixar para outros homens, para a nação, para a vida dos seus filhos. Não conseguindo parar a construção das muralhas, os inimigos se concentraram em destruir Neemias. Porque eles pensaram que se Neemias fosse tirado de cena, eles destruiriam a credibilidade daquele projeto. Então eles tentaram por inúmeras vezes tirar a vida de Neemias. E a Bíblia diz que eles enviaram algumas cartas
convidando Neemias a sair de Jerusalém e ir até eles para conversar. Só que Neemias sabia que era emboscada, porque eles estavam tramando tirar a sua vida. E a única coisa que Neemias mandava dizer por outras cartas escritas foi: eu estou trabalhando, eu não posso sair da reconstrução. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. O diabo, ele vai tentar te distrair. O diabo vai tentar distrair você. E não é dia de se distrair. Não são tempos de distração. Esses tempos que nós estamos vivendo e os que hão de vir, os dias que vão de vir, não serão dias de distração. São dias que você precisa estar ligado. Você precisa estar atento, porque o diabo vai tentar te distrair. Mas em nome de Jesus você vai dizer: ei, Satanás, eu não vou te dar ouvido, porque o Senhor me chamou para reconstruir a minha vida. O Senhor me chamou para edificar a minha casa. O Senhor me chamou para reerguer os muros que um dia você destruiu na minha vida. Não são dias de se distraírem. Não é dia de você, não são dias de você ficar olhando para os lados, para trás. Não. São dias de você ficar olhando para Deus, buscando Deus, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, porque esse aqui é o maior manual que você pode ter. Este livro aqui é a própria palavra de Deus, é a voz de Deus aqui. Este livro, ele é o único que você lê com o autor presente. Não é tempo de distrair, não é tempo de ficar dando ouvido às mentiras do diabo. Tem tanta gente dando ouvido às mentiras do diabo, acreditando nas mentiras dele. Tem tanta gente acreditando. Por favor, vai para a oração. Vai para a oração que o Senhor vai te dar discernimentos nas vozes que você anda ouvindo. Porque nós temos tantas vozes na nossa cabeça. Nós temos a nossa voz interior, a voz da nossa alma. Nós temos as vozes das pessoas. Voz do desânimo, voz de... muitas vozes. Nós temos a voz do diabo também. E nós temos a voz de Deus. Que voz você tem ouvido? Você só consegue discernir a voz de Deus dentre muitas se você tem intimidade com Ele. Porque se eu estiver no aeroporto e eu estiver lá no aeroporto e alguém me chamar, eu não vou dar bola. Eu não vou reconhecer, aliás. Eu não vou reconhecer. Quem está me chamando? Mas se lá no aeroporto o Joaber gritar e falar: amor, estou aqui, eu vou olhar para trás. Oi! Eu vou reconhecer a voz dele, porque eu tenho intimidade com ele. Ele é o meu marido. E assim é com Deus. Talvez Deus até tenha falado com você, mas você não tenha o reconhecido. Você não discerne a voz de Deus, da alma, do diabo, das pessoas. Tem muita gente acreditando em tantas mentiras e achando, em tantas orientações e achando que foi Deus que falou. Gente, é absurdo. As pessoas fazem porque acham que é Deus que está falando e mais na frente se quebram todas. Por quê? Porque não tem intimidade. Você só reconhece a voz daquele que você tem intimidade. Eles tentaram tirar a sua vida e lançar descrédito em sua eficácia como líder. Como eu falei, quando o projeto é arquitetado por Deus, quando Deus assina embaixo, irmão, o diabo sempre perde. Todo projeto assinado por Deus, o diabo perde. Agora, se você quiser fazer o seu próprio projeto e assinar embaixo, assuma o risco, assuma a responsabilidade. Se Deus não assinou embaixo, ore. Todo projeto
assinado por Deus, o diabo sempre perde. Não interessa as inúmeras tentativas do diabo. Não interessa quantas vezes ele tentar, se você continuar firme, ele vai perder. Ele não vai mais controlar as suas emoções. Ele não vai mais controlar a sua vida, a sua família, os seus filhos. Neemias venceu a todos esses ataques, porque ele era um homem de coragem, um homem de fé, e ele tinha paciência também. Um homem com um propósito. A mente de Neemias era voltada para aquele trabalho. A mente dele estava voltada para reconstruir aquilo que os inimigos haviam destruído. A mente de Neemias estava voltada, só pensava em reconstruir e honrar o nome de Deus novamente em Jerusalém. Ele entrou em uma causa maior do que ele mesmo. Não abandonou a obra por nada até esta estar terminada. E quando esta obra foi finalizada, quando os muros foram reerguidos, em 50 e poucos dias, coisa que levariam 2 anos, eles reconstruíram em 50 e poucos dias, lidando com fome, escassez de trigo, tributo alto. Eles levaram em média de 50 e poucos dias para reconstruir novamente Jerusalém. E eles se regozijaram quando eles terminaram. Eles se abraçaram, eles glorificaram o nome de Deus. E os inimigos temeram. E sabe o que aconteceu? Eles reconheceram que Deus estava com o povo de Israel. Aqueles inimigos que tentaram tantas vezes matar Neemias, desmotivar o povo, enfim, eles reconheceram a soberania de Deus. Porque eles pensaram, uma obra assim, em tão pouco tempo, só pode ser Deus. Sabe? O Senhor, Ele pode reconstruir a sua vida, ó. E as pessoas podem olhar e dizer assim, uau. Uau, só pode ter sido Deus. Porque aquele cara lá era um caco. Só pode ter sido Deus. Sabe, a nossa vida, ela foi feita para glorificar o nome do Senhor. Até a tua restauração é para glorificar o nome dEle. Não tem a ver com glória de homem, reconhecimento de homem. Não, aqui o reconhecimento é de Deus, é para Deus. A honra é dEle, a glória é dEle. É tudo dEle, tudo vem dEle. E tudo volta para Ele. Até a restauração, a reconstrução, é para a glória de Deus, é para Ele novamente ser glorificado na sua vida. E as pessoas olharem para você e reconhecerem a soberania de Deus. Irmãos, Deus não se explica, Ele se experimenta. Tem tanta gente tentando explicar Deus. Tem tanta gente tentando explicar Deus. Deus não se explica. Deus a gente experimenta. Deus a gente chega, a gente abraça, sente o cheiro dEle, dá um beijo nele. A gente experimenta Ele numa vida de relacionamento, de intimidade no nosso quarto, no nosso lugar secreto. Deus não se explica, se experimenta. Neemias pôs em ordem a casa de Jerusalém e ele também restaurou as funções como mandava as tradições. Em Neemias, Deus os dirigiu para que reconstruíssem o que o inimigo destruiu, de modo que Deus fosse glorificado, adorado e louvado. Que áreas da sua vida você está entregando nas mãos de Deus hoje para que sejam reconstruídas? Que áreas da sua vida você está entregando nas mãos do Senhor hoje para que Ele reconstrua novamente? Que áreas da sua vida precisa de restauração? Perfeito nós não somos, irmãos. Nós somos uma obra inacabada até Jesus voltar. Nós somos falhos. Quem aqui pode dizer que é perfeito, que não precisa de restauração nenhuma, de reconstruir nadinha? Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Perfeito é Jesus. Perfeito é Jesus.
Até Ele voltar, nós somos obras em construção. Amém? Talvez o seu casamento esteja se despedaçando e você precisa de um milagre. Talvez o coração dos seus filhos estão sendo tentados pelo mundo e você sente que ele está se perdendo. Talvez você tenha perdido alguém, um amigo de trabalho, um parente, alguém muito próximo. Deus trabalha no negócio da restauração e da reconstrução. O Senhor, Ele é perito nisso, em reconstruir aquilo que foi destruído. O Senhor é perito em dar chances, em dar recomeços. Como Neemias e outros israelitas, segure com uma das mãos a espada, enquanto com a outra mão você trabalha. Faça como Neemias e os trabalhadores que ajudaram na reconstrução. Com uma mão segure a palavra de Deus e com a outra trabalhe, 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 até Jesus voltar. Trabalhe. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Às vezes nós passamos por momentos em que parece que enfrentamos uma batalha após a outra. São tantas batalhas, pastora, termina uma, vem outra. Parece que eu nunca vou vencer. Às vezes a gente passa por momentos assim. Uma batalha em cima da outra, uma guerra em cima da outra, uma dificuldade em cima da outra, uma luta em cima da outra. E se este é o seu momento, este é o momento pela qual você tem passado, você tem atravessado. Se este é o momento que você ultimamente tem passado, pode até ser que você olhe ao seu redor e você só veja cacos, você só veja ruínas. Talvez você dê uma olhadinha para você e, poxa vida, eu só estou vendo ruínas, eu só estou vendo fracassos, eu só estou vendo dor. Eu só estou vendo feridas. Talvez você olhe e só enxergue as ruínas que o diabo deixou na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não se preocupe não. Não se preocupe. Deus está no meio da sua situação. O Senhor, Ele contempla você. Talvez você se sinta, não sei, abandonado, acha que Deus te abandonou. Você não consegue ouvir a voz dEle porque você está ouvindo tantas coisas e você não está ouvindo a voz dEle. Não está vendo Ele agir. E daí você pensa, você julga que Ele não está te vendo, que Ele te abandonou. Eu quero dizer para você que apesar de pais, muitos pais falharam com seus filhos. Muitos pais feriram, abusaram. Talvez você está aqui, homem casado, de barba no rosto. Você foi um filho que você foi muito machucado. Talvez o seu pai foi muito ignorante. Talvez ele te bateu, abusou de você. Te abandonou. Talvez você é órfão. Sumiu no mundo. Nunca voltou para saber de você. Eu quero dizer para você que apesar dos pais errarem tanto, o nosso Pai Celestial, Ele não erra. O nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Ele é puro amor. Ele nunca vai te ferir. Ele nunca vai te abandonar. E por mais que talvez você se sinta abandonado, é mentira, você não está abandonado. O Senhor, Ele nunca vai te abandonar. O Senhor, Ele nunca vai virar as costas para você. Talvez você já virou as costas tantas vezes para Ele. Foi para o mundo, não quis saber mais de Deus. Mas Ele nunca perdeu você de vista enquanto você estava lá se perdendo.
Ele estava lá, te olhando e chorando para que você voltasse, te esperando no portão e pensando: quando o meu filho vai voltar de novo? Eu quero dizer para você que o nosso paizinho lindo, aquele que deu o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, de mais valor, ele entregou o seu filho por amor a você. Ele viu o filho dele morrer naquela cruz, ser machucado. Jesus, ele foi ridicularizado, zombado, maltratado. E o pai, vendo o filho dele sofrer, com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, desonrado pelas pessoas, ele não suportou, ele chegou a virar o rosto e Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Não era porque ele tinha abandonado Jesus, é porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. Esse pai, ele entregou o seu filho por amor a você. Você entregaria o seu filho por amor às pessoas? É difícil. Mas esse pai, que é perfeito, que é lindo, que é maravilhoso, ele deu Jesus. Ele deu o seu filho que ele tanto ama. Ele entregou por amor a você. E você acha que ele vai te abandonar? Apesar das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus erros, dos seus pecados, o Senhor, ele é bom. Nós temos um pai bom. O nosso pai é perfeito. Não dá para calcular a bondade dele. Não dá para calcular o amor que ele sente por nós. Você acha que você ama a Deus, né? Você não ama a Deus como ele te ama. Ele te ama muito. E apesar de talvez você não ter tido uma referência de paternidade terrena, eu quero dizer que hoje você pode ter essa referência de pai. O Senhor é o teu pai. E Ele pode preencher todas as lacunas da sua vida. Ele pode preencher toda a falta que o seu pai terreno não supriu. O Senhor, Ele pode preencher toda a sua carência de filho. O Senhor pode te dizer nessa noite coisas que o seu pai nunca te disse. Ele diz: filhinha, filhinho, eu te amo. Talvez você nunca tenha ouvido um eu te amo do seu pai, um abraço, um colo. Mas você pode receber isso do teu Pai Celestial, o nosso Pai, o nosso Deus. Você não precisa ter só um Deus na sua vida, você pode ter um Pai também. Ele não quer ser só o teu Deus, Ele quer ser o teu Pai. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eu quero ser o teu filho. Eu te aceito como um pai na minha vida. Eu vou, a partir de hoje, ter a referência de pai. E eu quero dizer para você que Ele é capaz de preencher todo o vazio da sua vida. Ele é capaz de preencher toda a carência. Todo o amor que você não recebeu dos seus pais. Tudo aquilo que você não teve. A proteção que você precisava e você não recebeu proteção. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te protege. Ele te protege, Ele te ama. E hoje, Dia dos Pais, como essas palavras vêm ao nosso encontro profundamente. Eu não tinha Deus como meu pai, eu tinha Deus como meu Deus e eu tinha um pouco de medo dele. E há alguns anos atrás eu tive uma experiência tão linda. Deus se revelou para mim como pai. E eu nunca mais fui a mesma. Porque a paternidade de Deus preenche tanto a nossa vida.
A paternidade de Deus alinha tanto os nossos sentimentos, alinha tanto a nossa vida. A paternidade de Deus, ela é perfeita. Eu quero dizer que Deus está no meio da sua situação. Você pode confiar nele hoje para levá-lo no caminho que você deve seguir, enquanto procura restaurar, reparar e reconstruir o que o inimigo destruiu. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Eu estou sentindo no meu espírito. Você que é pai, que está aqui com a sua família, vem aqui na frente com a sua família. Você que está sem o seu pai aqui, procura uma referência de paternidade. Nós temos aqui o pastor Rafael, o pastor Joab, o pastor Fernando, o pastor Richelle, o pastor Altieles, o pastor Joel. Tantos pastores aqui. Eu quero convidar pais, filhos a vir aqui na frente. Você mulher que também está sendo pai para os seus filhos, porque nós temos vendo tantos pais abandonando suas casas. Vem aqui na frente também. Você, mãe, que faz o papel de mãe e de pai, vem aqui também. Pega os seus filhos, você que tem os seus filhos aqui. Dá para liberar o Kids lá? Alguém me fala se dá para liberar o Kids lá? Por favor, vejam se dá para liberar o Kids. Eu quero orar por pais e filhos aqui nessa noite. Eu quero orar pelo pai, pela mãe, pelo filho. Vai ser liberado? Você que tem o seu filho no Kids, espere por ele, olhe para trás, veja se ele está vindo, procure ele, pegue ele pela mão e traga aqui na frente. Vai ser liberado o Kids. Fique aqui com a sua família, abrace. Fiquem abraçados. Alguém aqui que está sem o pai e precisa de uma referência, nós temos os nossos pastores aqui. Estamos aqui para servir, para orar por você. Levante a mão se tem alguém aqui que não tem o seu pai aqui, sua família. Você que está sozinho, tem alguém aqui sozinho? Não? Todos estão acompanhados da sua família? Eu não quero que ninguém fique aqui sem a sua família. Você tem uma família aqui em Cristo. Talvez a sua família de sangue não está aqui, mas você tem uma família em Cristo. Vocês, ministérios que lideram jovens, adolescentes, não deixem eles sozinhos. Que somos os teus filhos. Eu quero que vocês comecem a orar pela sua casa, pela sua família. Eu quero que vocês, talvez tenha pai aqui que precise pedir perdão para os seus filhos. Peça perdão. Vai no ouvido dele. Deus está te dando essa oportunidade de reconstruir, assim como deu oportunidade para Neemias. Talvez tem filhos aqui que precisam pedir perdão para os seus pais porque desonraram eles, desobedeceram, traíram a confiança de seus pais. Peça perdão, filho. Peça perdão para o seu pai e para sua mãe. Fala: pai, eu te envergonhei, eu te desobedeci, eu te ofendi, eu desonrei o teu nome. Eu quero te pedir perdão, pai. Eu quero te pedir perdão, mãe. Quando você me pediu para fazer alguma coisa e eu resmunguei, fui um filho ingrato, não era grato por nada. Vocês sempre deram do melhor para mim, eu sempre fui ingrato. Me perdoe. Me perdoe, pai. Me perdoe, mãe. Se eu te magoei em algum momento, me perdoe. Esposo, talvez você precise pedir perdão para sua esposa. Me perdoa porque eu deixei a nossa casa desprotegida. Me perdoa, esposa, porque eu não te dei direção, eu não provi como eu devia.
Eu não protegi, eu te deixei vulnerável. Eu não cuidei do teu coração. Me perdoa. Me perdoa por ter falhado como sacerdote. Talvez esposas aqui precisam pedir perdão para seus esposos. Talvez você tenha desonrado o nome dele, envergonhado, falado mal dele para suas amigas. Talvez você falou mal dele, você murmurou. Talvez você não seguiu a orientação dele, fez como você queria, fez sem perguntar para ele, ofendeu ele, machucou ele, magoou o coração dele, desonrou ele como sacerdote. Tem tantas mulheres que precisam pedir perdão para os seus esposos, porque não têm honrado eles diante dos seus filhos. Pelo contrário, falam das fraquezas, falam das limitações, dos erros diante dos filhos. Os filhos não estão mais respeitando os pais, porque as esposas, as mães, não estão honrando eles como devem. Então peça perdão. Perdoa, meu esposo, porque eu te desonrei. E eu prometo que daqui pra frente eu vou te honrar como meu marido. Eu vou te honrar perante a sociedade. Eu vou te honrar perante a igreja. Eu vou te honrar daqui pra frente. Peça perdão. Faça as promessas. Promessas de mudanças. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pais aqui nessa noite. Pelos pais. Eu oro pelas mães. Que essas mães ocupem os seus lugares. Que esses pais ocupem os seus lugares. Que os filhos ocupem os seus lugares como filhos. Que haja perdão dentro dessa casa. Que haja reconstrução, restituição, talvez que aquilo que o inimigo roubou dessa família, restitui na vida dessa casa, em nome de Jesus. Restaura os nossos lares, restaura, Senhor, a vida desses homens, dessas mulheres, desses filhos, restaura o casamento que está arrebentado. Restaura, Senhor, esse homem. Restaura essa mulher. Ajude eles a reconstruir aquilo que por um momento de fraqueza, de deslize, de distração, eles deixaram o diabo vir e dominar e destruir algumas áreas. Em nome de Jesus eu libero restituição, eu libero restauração na vida das nossas famílias. Em nome de Jesus, o diabo já perdeu, eu declaro isso em nome de Jesus. O diabo já perdeu, ele não tem mais domínio na sua casa, ele não domina mais os seus filhos, ele não domina mais a sua vida, ele não domina você, ele perdeu o terreno dele, ele não domina, ele não vai mais entrar e fazer o que quiser, não! Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. O diabo já perdeu. Ele não tem mais vitória sobre você. Ele é derrotado. Em nome de Jesus. Que se levantem homens posicionados nessa noite e assumem o seu papel como sacerdote. E assumem o seu papel como pai, como esposo dentro da sua casa, para sua família. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que as mulheres voltarão para os seus papéis, que elas serão edificadoras dos seus lares, serão uma coluna forte da sua casa, serão mulheres de oração, mulheres que vão guardar o coração dos seus esposos. Mulheres que vão nutrir o coração do esposo e dos filhos. Eu declaro em nome de Jesus, mulheres posicionadas nesses dias, nesta geração. Em nome de Jesus, eu oro por cura. Os corações que estão feridos, cura, Senhor, com o teu bálsamo.
Cura o coração deste homem, dessa mulher, deste filho. Em nome de Jesus, cura o coração deles. Restitui eles. Senhor, se revela como Pai. Se revela como Pai para eles. Se revela como Pai para eles, Senhor. Por mais que eles não tenham referência de pai, por mais que eles foram machucados, feridos, homens e mulheres que estão aqui, talvez não tiveram referência de paternidade. A referência que tem não é boa, porque foram machucados, abandonados, feridos. Se revela a eles como Pai, Senhor. Preencha todo o vazio deles, preencha toda a carência, todo o carinho, todo o amor, a proteção que eles não receberam. Que o Senhor derrama isso sobre a vida deles a partir de hoje, em nome de Jesus. Que eles nunca mais venham se sentir órfãos, porque isso é mentira do diabo, eles não são órfãos. Em nome de Jesus, eu abençoo as nossas famílias. Restitui, Senhor, os casamentos que estão por um fio. Restitui, Senhor, essa família. Não deixe os filhos, não deixe os filhos, Senhor. Não deixe os filhos verem seus pais se separando. Não deixe esses filhos longe dos pais. Senhor, em nome de Jesus, restaura esse casamento, Senhor. Restaura esse casamento, Senhor. Não deixa o diabo pensar que teve vitória. Não deixa, Senhor. Eu intercedo pelos nossos casais aqui, porque o casamento é a base da família. O casamento é a base da família. Então eu oro para que o Senhor livre esse casal, que o Senhor proteja esse casal, que o Senhor restaure a aliança. Em nome de Jesus, a sua aliança hoje será restaurada. Em nome de Jesus, eu libero restauração na aliança agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua aliança não será quebrada. Não será quebrada. O diabo não vai quebrar a sua aliança. Em nome de Jesus eu declaro isso. O seu casamento vai ser restaurado aqui. Em nome de Jesus. O filho não ficará longe do pai ou da mãe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pelo coração dos filhos. Eu oro, Senhor, pelo coraçãozinho dos nossos filhos. Guarda o coração dos nossos filhos, Senhor. Se há alguma ferida, se há algum machucado, que o Senhor venha curar o coraçãozinho dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos juniores. Enfim, Senhor, eu declaro cura no coração dos nossos filhos, dessa geração que o Senhor está levantando e o diabo quer por toda a lei destruir. Ele quer destruir a base deles, que é a família. Senhor, guarda o coração dos nossos filhos, protege o coração dos nossos filhos, blinda eles, blinda os olhos deles, os ouvidos deles. Senhor, que quando eles irem para a escola, eles não sejam influenciados pelos colegas que falam palavrões, que não tem referências de pai, de mãe em casa. Guarda os nossos filhos dos ataques do diabo. Não deixa, Senhor, o inimigo influenciar os nossos filhos. Essa geração que o Senhor está levantando, essa geração é preciosa. Ela vai levantar uma bandeira. Ela vai levantar a bandeira do reino de Deus. Essa geração que está vindo farão muito mais coisas do que nós, pais, estamos fazendo hoje. Eu declaro isso em nome de Jesus. Os nossos filhos vão voar. Os nossos filhos vão ser grandes homens de Deus. As nossas filhas serão grandes mulheres de Deus. Esta geração vai reconhecer isso. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre os nossos filhos. Eles serão uma bênção. Eles serão
famílias. E uma vez abençoado, o diabo não tem mais poder. Em nome de Jesus. Você crê nessa oração? Levante as mãos. Você crê? Levante as mãos. Você glorifica o Senhor. Você exalte o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Abraça a sua família. Dá um beijo na sua família. Diga: eu te amo. Conta comigo. Conta comigo, minha esposa. Conta comigo, meu esposo. Filhos, contem com a mãe. Contem com o pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em altura ou profundidade, Em nome de Jesus. poderá nos separar. Senhor Jesus, Pai, nós oramos pela Odacir, que está na UTI entubada. Oramos por essa senhora, Senhor, que está lá na UTI entubada. Senhor, eu não sei o motivo pela qual ela está enferma, eu não sei que doença assola essa senhora, mas eu não preciso saber, porque eu sei de uma coisa: o Senhor é o médico dos médicos. E eu intercedo por ela agora, em nome de Jesus. E eu libero a cura lá onde ela está, naquela UTI, naquele hospital. E eu declaro a cura, a restauração na vida daquela mulher. E o teu nome vai ser glorificado através da vida dela. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro. inabalável é o seu amor. Inabalável é o seu amor por mim. Inabalável é o seu amor. Você pode cantar. Inabalável é o seu amor por mim. Inabalável é o seu amor. Inabalável é o seu amor por mim. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, Se eu não tenho pra onde voltar, eu tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde
chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. podem me chamar de maluco, e podem me chamar de pirado, e podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado e livre pra correr, livre pra correr, e livre pra dançar, livre pra dançar, e livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, Você é livre? eu sou Você é livre? Quem aqui é livre? Quem aqui é livre? Então, livre pra correr e livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. diz, eu sou livre! Vamos! E eu sou livre! Vamos! Eu sou livre! E eu sou livre! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Hoje a pastora não vai deixar. Se comportem. Amém, gente? Você está feliz? Você está grato ao Senhor? Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero convidar você a sentar novamente um pouquinho, porque nosso Ministério da Infância preparou uma homenagem muito linda para os pais. Então eu peço um pouquinho de silêncio. Vamos nos assentarmos. Pode vir então. Nós vamos ver essa apresentação e depois a gente finaliza.
Que coisa linda, né, gente? Os nossos filhos são preciosidade do Senhor. Você quer ficar comigo aqui? Boa noite. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá com vergonha, não quer falar boa noite. Sabe falar Jesus Cristo é rei? Sabe? Então tá. Amém, gente, que lindos. Eles vão entregar uma lembrancinha para você. Amém? Que o Ministério Graça Kids preparou com tanto carinho, com tanto amor. Eles vão entregar para você, pai, uma lembrancinha. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Amém? Você está grato ao Senhor por este culto tão abençoado? Amém? Jesus falou com você? Amém? Glória a Deus. Então, vamos ensinar para eles como é que se faz? Faz assim. Fecha. Depois, quando eu falar, twerk, tá? Tá bom. Levante as suas mãos assim. Minha ajudante. Tu é minha ajudante? Pai, olha aqui, ó, pai. Olha aqui. Cadê o papai? Vamos lá, gente. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos gritar. Oi? Quer orar? Ah, então ora. Quer orar? Ela quer orar, mas está com vergonha. Então vamos falar Jesus Cristo é rei? Então tá. Levanta as suas mãos assim. Quem reina na sua casa? Quem reina na sua casa? Quem reina na sua casa? Então Jesus Cristo é? Jesus Cristo é? Jesus Cristo é? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus, abençoe a sua casa.